gente, você que está aí acompanhando o nosso programa, a gente já abordou aqui no programa os riscos da Covid-19 para trazer, para quem está fazendo tratamento dos rins, para quem tem problema de rins, né? Pois é, mas além dessas doenças, outras medidas devem ser tomadas para não acabar se tornando um paciente renal crônico, né? E quem conversa com a gente sobre esse assunto hoje é o Francisco Moura, que é enfermeiro com residência em nefrologia e atua na Clinefro, né? Como a gente sempre fala para vocês todos os dias, a gente tem uma estrutura médica e hospitalar com profissionais super capacitados, né? Que são referências para trazer para você, paciente renal, mais confiança, qualidade de vida, né? E segurança para você que precisa passar por esses procedimentos, tá certo? E hoje a gente conversa com ele. Bom dia, Francisco. Bom dia. Prazer Tudo receber bem? você aqui hoje, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu estar falando sobre esse assunto que é tão importante na atualidade, principalmente enfrentando a Covid-19, né? É verdade, Francisco. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas que já sofrem com esse processo, né? Com doenças renais. Tem muitas pessoas que já sofrem com doenças renais, mas tem muitas pessoas que também adquiriram essa doença recentemente e precisa de um certo cuidado, não é isso, Francisco? E muitas pessoas ainda não têm esse cuidado que tem que ter. O que a gente precisa ter atenção? Que cuidados é esses que a gente precisa ter, Francisco, para não se tornar um paciente renal e para quem já é paciente renal também continuar com cuidados específicos? Bom, na verdade as orientações elas são bem diretas, bem específicas. A gente acaba orientando esses pacientes num foco preventivo, né? Em relação a não adquirir a doença renal, diretamente relacionado às principais doenças crônicas que levam a essa doença hoje em dia, que é a hipertensão e a diabetes. Então, assim, cuidados relacionados a hábitos alimentares, a exercícios físicos, ingesta hídrica. Então, o que você puder evitar para processo de adoecimento te levar a essas principais doenças crônicas, que é a hipertensão e diabetes, vai minimizar os riscos de você ser um paciente ou vir a se tornar um paciente com doença renal, tá certo? Então, cuidados gerais em relação à alimentação saudável, prática de exercícios físicos, tá sempre em acompanhamento, fazendo controle rigoroso de glicemia, controle rigoroso de pressão. Então, nesses cuidados gerais relacionados a isso, de forma direta. Muito importante, né, Francisco? Em casa também a gente tem que ter cuidados, como a gente está sempre abordando aqui. Já entrevistamos outros profissionais aí da Clinefro, eles estão sempre frisando a importância de estar ingerindo líquidos, né, Francisco? De manter uma alimentação saudável, como você já frisou aí no momento. Por quê, gente? Porque você se prevenindo vai evitar algo pior, né, Francisco? Isso, sim, sim. A prevenção é o foco principal de tudo, tá certo? A maioria dos pacientes que chegam para a gente, eles chegam desconhecendo a doença renal. Até porque o que acaba trazendo eles aqui são duas doenças extremamente silenciosas, né? Que é a hipertensão, o diabetes. E eles geram um comprometimento rigoroso na função renal. Então, a maioria desses pacientes acabam chegando para a gente desconhecendo totalmente as doenças de base que levaram até o comprometimento do rim. Então, por isso que é importante que haja esse acompanhamento de forma preventiva, tá certo? Para que a gente não acabe chegando, como a maioria dos pacientes chegam para a gente, né? Sem saber o que levou à doença renal, ou quando acabam descobrindo a doença renal, já está num quadro irreversível, no caso, né? Entendi. Francisco, e para quem já convive com essa doença renal, ou quem há pouco tempo está com essa doença renal, tem certos cuidados também que a pessoa tem que ter, principalmente com o catéter que a pessoa tem, né? Isso, o que a gente pode estar falando para essas pessoas, não só para ela, mas também para os familiares, né? Pronto. Quando o paciente ele é diagnosticado com a doença renal, tem alguns estágios dessa doença. O estágio indicativo para
o processo de terapia renal substitutiva, geralmente o estágio 5, né? Que é quando é um quadro irreversível da doença e você precisa fazer a substituição desse rim, né? Através de tratamento que pode ser a hemodiálise, que pode ser a diálise peritoneal ou até mesmo o transplante. Infelizmente, a gente não acaba, a nossa fila de transplante na nível de Brasil, apesar de ainda rápida em alguns estados, mas no nosso estado, a nossa realidade, ela é um pouco lenta, né? E às vezes dificulta muito para que esses pacientes que acabam entrando no adoecimento, indo diretamente para o transplante. Então, a primeira opção que vem para eles, geralmente, é a hemodiálise. Então, assim, quando eles entram em hemodiálise, a gente precisa escolher, juntamente com o médico, um tipo de acesso para que a gente possa fazer a filtração desse sangue. Esse acesso ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser através da fístula arteriovenosa, que é quando o médico vascular programa um acesso, geralmente é no braço, né? Faz a união de uma veia e uma artéria, para que a gente possa conseguir gerar um fluxo de sangue durante o processo de diálise. E pode ser também um catéter, que esse catéter ele vai permitir a mesma coisa da fístula. Em relação à indicação, ela é uma indicação médica, tá certo? E a gente sempre prioriza o que vai trazer menos infecção para os pacientes, que é a fístula arteriovenosa. Para aqueles pacientes que usam o catéter, esse catéter a gente tem um controle rigoroso. Tem um cuidado todo especial, né, Francisco? Tem um cuidado diferenciado. Tem esse cuidado, que é o curativo. Esse curativo ele deve ser feito somente por uma equipe treinada, que geralmente é a equipe da clínica, tá? A gente acaba orientando esse paciente que ele não manipule esse catéter em casa e que esse catéter também não possa ser manipulado para outros fins que não sejam apenas para hemodiálise, tá certo? Então, a gente acaba orientando esse paciente quando ele chega aqui na clínica em relação de forma de um cuidado geral, mas principalmente para minimizar os riscos de infecção associado ao acesso de diálise. Pode até levar à morte, né? O mau uso e o mau cuidado com o catéter em casa, a pessoa pode vir a morrer, né, Francisco? Porque, na verdade, é algo que está aberto, né? Isso. Na verdade, é uma ponte, né, entre a corrente sanguínea e o meio externo. Então, a gente precisa orientar esse paciente em relação à segurança, ao controle rigoroso que ele deve ter em casa, aos cuidados de não molhar, de estar sempre atento, porque às vezes, dependendo do local de inserção desse catéter, ele fica exposto e às vezes ele pode sacar, né, de forma traumatizante em casa e aí gerar um sangramento e como você mesmo falou, dependendo do tipo de complicação, pode até levar à morte, sim. Nossa, gente, é super sério, sabe? Doenças renais são doenças sérias e como o Francisco abordou aqui, infelizmente no Brasil, o número de transplantes não são assim tão favoráveis, então as pessoas passam muitos anos fazendo esse tipo de tratamento, né, Francisco? O que leva a um desgaste, um cuidado maior, não só você, mas a família também, né, Francisco? A família também tem que ter orientações para lidar com o paciente renal, né? O processo de enfrentamento da doença, ele é muito difícil, principalmente para o paciente, pelo esse perfil, como eu falei no começo. A maioria deles acaba chegando para a gente desconhecendo de forma total a doença, não sabia que já tinham doenças de base que poderiam levar a isso. Então, assim, é uma mudança de rotina repentina que mexe diretamente não só o paciente, como também a família. Então, esse processo de enfrentamento, a gente precisa incluir a família, principalmente, porque eles são facilitadores, junto à equipe multidisciplinar, nesse processo de aceitação. Então, a gente sempre acaba recebendo a família, também junto ao paciente, e acaba atribuindo a eles algumas prioridades que vão facilitar principalmente para a gente nesse manejo em relação a essa mudança de rotina,
tudo relacionado a isso. E ter uma melhor qualidade de vida, o paciente também tem uma melhor qualidade de vida, né, Francisco? Que nesse momento é muito importante. Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui. E é bom a gente frisar mais uma vez, para você que está acompanhando a gente, junto com o Francisco, que a importância de se cuidar para não se tornar um paciente renal. É tão simples, né, Francisco? Isso. É assim, a gente acaba falando, tem alguns perfis de pacientes que realmente está relacionado à hereditariedade, Aham. a doença renal, né, pode estar relacionado à hereditariedade, já vindo de família, mas a principal causa hoje em dia que leva o paciente a fazer hemodiálise está direcionado à hipertensão e diabetes. Então, são duas doenças crônicas associadas a hábitos de vida, hábitos alimentares. Então, de forma segura, se você conseguir manter uma alimentação saudável, exercícios físicos, fazer um acompanhamento sempre rigoroso, um acompanhamento médico, a gente consegue minimizar esses riscos e acabar estando cada vez mais distante desse processo. É verdade, amigo. Olha, um grande beijo. Muito obrigado aí pela sua participação aqui, trazendo mais informação, tá certo? Pra gente levar aí pros nossos telespectadores. Até a próxima, Francisco. Eu que agradeço. Tchau, bom Tchau, dia. tchau, querido. Tá aí, gente. Vamos se cuidar, né, gente? Eu sempre falo pra vocês, tô levantando.